Sejam bem-vindas e bem-vindos a uma breve história da fotografia. Eu sou Rita do Monte, escritora, pesquisadora e curadora de arte. Até o final dessa aula, vocês terão aprendido sobre os primórdios da fotografia, tipos de processos fotográficos e alguns dos melhores fotógrafos do século XIX e XX. Essa apresentação foi baseada num texto escrito pelo filósofo alemão Walter Benjamin, intitulado De Pequena História da Fotografia. Nesse ensaio, escrito em 1931, Benjamin fala sobre as primeiras décadas da fotografia e os impactos que essa invenção teve sobre a arte e sobre a pintura. É interessante pontuar que Benjamin escreve esse ensaio olhando apenas para o contexto europeu. Ele não faz referência aos impactos da fotografia em outros lugares do mundo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde os impactos da invenção da fotografia foram bem diferentes dos impactos da invenção da fotografia na Europa. Para entender essa invenção, que é a fotografia, a gente também precisa entender a câmara escura, né? A câmara escura é um processo óptico, é um dispositivo óptico, e é um dispositivo bem antigo. E a gente sabe que ele é bem antigo pelo fato de filósofos antes de Cristo terem escrito sobre esse dispositivo, sobre a câmara escura, como é o caso do filósofo chinês Mozi e o filósofo grego Aristóteles. O cientista e matemático árabe Alhazen também escreveu sobre a câmara escura. Então, como funciona a câmara escura? A câmara escura, ela é uma caixa totalmente escura, totalmente fechada, a não ser por um único furo, onde passa luz. E tudo que está do lado de fora é refletido para o lado de dentro, só que de cabeça para baixo. Alguns autores e pesquisadores afirmam que pintores como, por exemplo, Leonardo da Vinci, usaram a câmara escura para auxiliar na feitura das suas pinturas. Então, a câmara escura, ela reproduz a imagem, mas ela não fixa essa imagem. E Walter Benjamin vai dizer que existia essa atmosfera de vários inventores, vários cientistas querendo fixar a imagem de uma câmara escura. A gente pode dizer também que a câmara escura é bem similar ao que acontece no olho humano. Essa imagem que é refletida inversamente. Então, em 1724, Johann Heinrich Scholz ele descobre que substâncias misturadas com nitrato de prata reagem à luz e ele consegue fixar parcialmente uma imagem, mas só parcialmente. Mas já foi, digamos assim, meio caminho andado para o trabalho do francês Joseph Niepce, que conseguiu fazer a primeira fotografia através de um processo fotográfico chamado heliografia. Então, por volta de 1826, 1827, Niepce faz a primeira fotografia da sua janela. Ele posiciona uma câmara escura e dentro dessa câmara escura tem uma placa de metal, onde a imagem foi fixada. Mas percebam que essa primeira fotografia ela ainda é manchada, não é nítida, né? E tem um nome, vocês podem ver o nome, a primeira fotografia, porém, na verdade, a primeira heliografia, já que o nome fotografia não existia ainda nessa época. Outra pessoa importante para a invenção da fotografia é o francês Louis Daguerre. Louis Daguerre era inventor, pintor e um homem de negócios, né? E em 1839 ele apresenta ao mundo a sua invenção, que é o daguerreótipo, que nada mais é que uma câmera escura e também um processo fotográfico, onde ele posiciona uma placa de cobre revestida com prata e nela grava, fixa a imagem, né, a fotografia. Essa é uma fotografia feita a partir desse processo do daguerreótipo e é interessante que o governo francês coloca a invenção de Daguerre em domínio público. E a partir dessa ação do governo francês,
melhorias puderam ser feitas na fotografia, já que, já que com essa ação, cientistas do mundo inteiro puderam ter acesso a essa invenção, o daguerreótipo. E percebam que ainda as fotografias não eram reveladas em papel, mas sim em chapas de metal. Benjamin vai dizer que elas eram guardadas em estojos como joias, já que elas eram únicas, né? Essas fotografias só eram feitas uma vez e não eram passíveis de reprodução. E essa é uma fotografia feita por Daguerre, em 1838, e é considerada a primeira fotografia que tem humanos nela. No canto esquerdo, inferior esquerdo, dá para ver um engraxate, engraxando um sapato de alguém. E eles ficaram ali durante todo o tempo que a fotografia estava sendo feita, né, o tempo de exposição, que naquela época, com o daguerreótipo, levava de 3 a 20 minutos, então era um tempo muito grande comparado ao que a gente tem hoje, que é de segundos e milésimos de segundo. Henry Fox Talbot também foi muito importante na invenção da fotografia. Ele criou um processo chamado calótipo ou talbótipo. E esse processo consiste na revelação da imagem em papel, ou seja, Talbot usou papel para revelar suas imagens, diferente de Daguerre e Niepce, que usaram chapas de metal. E Talbot também criou o primeiro processo negativo e positivo da história da fotografia. E esse processo negativo e positivo permite que você possa reproduzir a imagem. Então, a partir de um negativo, você pode ter vários positivos. Walter Benjamin vai falar no seu ensaio Pequena História da Fotografia que essa intensa reprodutibilidade técnica e a popularização da fotografia eram inversamente proporcionais à qualidade estética das primeiras fotografias, né? Os daguerreótipos eram fotografias únicas, eram mais próximas de obras de arte, já que elas não poderiam ser reproduzidas. E Benjamin divide essa primeira década da fotografia em 3 momentos, que é o apogeu, o declínio e a ascensão da fotografia. E no apogeu ele cita alguns fotógrafos, como por exemplo David Hill, que era pintor e se tornou fotógrafo. Então percebam que no começo nessas primeiras décadas da fotografia, muitos pintores irão se tornar fotógrafos, mas também haverá pintores que continuarão pintando e que usarão a fotografia para auxiliar nas pinturas. Também é interessante notar que a pintura retratava majoritariamente aristocracia, nobreza, enfim, realeza, o clero. E a fotografia de David Hill vai, nesse primeiro instante, olhar para aqueles que não eram vistos, como, por exemplo, a vendedora de peixes de New Haven. Benjamin também vai citar a fotógrafa Julia Margaret Cameron e dizer que as fotografias da Cameron são como desenhos e pinturas bem feitos. Tem esse caráter pictórico, né, fantasmagórico nas obras de Cameron. Félix Nadar, que é considerado o primeiro fotógrafo de celebridades, né? Ele vai fotografar, fazer retratos de pintores e escritores. E abrindo um parênteses aqui na história de Benjamin, ele não cita Anna Atkins, mas eu coloquei ela nessa apresentação. Por quê? Ela foi uma das primeiras botânicas a usar fotografia, né? Antes, os cientistas catalogavam as plantas por meio de ilustrações, né, cicatas, que são as
folhas secas, né, enfim, partes das plantas secas e coladas e fixadas em papel. E Anna Atkins usa fotografia para catalogar os espécimes, né, da flora. E ela usa um processo chamado cianótipo, por isso que as figuras, essas fotografias estão azuis. Mas esse processo não foi criado por Anna Atkins, ela popularizou o cianótipo. Esse processo foi criado por Sir John Herschel em 1842. E Herschel também foi responsável por criar o nome fotografia e também por criar o nome positivo e negativo em relação às imagens fotográficas. Benjamin também cita Karl Blossfeldt. Karl Blossfeldt era escultor e se tornou fotógrafo, mas percebam que as fotografias dele ainda têm essa característica escultórica, né? Ele vai usar uma lente, um conjunto de lentes macro para criar essa aproximação entre o objeto e a câmera, né? Também são imagens botânicas. E no declínio da fotografia, esse segundo momento, Walter Benjamin vai dar o exemplo desse retrato de Franz Kafka quando criança. E Franz Kafka foi um escritor. E nessa foto, Benjamin vai falar que a roupa é esquisita, o chapéu é muito grande, com certeza não cabe na cabeça dessa criança. Ele está segurando uma varinha, tem alguns pedestais, algo que ele está posicionando o cotovelo, tem palmeiras, cortinas, tapetes. Então, Benjamin vai falar que os estúdios de fotografia se assemelhavam mais a salas de tortura, porque os fotógrafos criaram dispositivos para segurar a cabeça, segurar joelho, segurar cotovelo. Por quê? Porque o tempo de exposição era era prolongado, eram de minutos, e as pessoas não conseguiam ficar paradas por muito tempo. Então, eles criaram esses dispositivos para que as pessoas pudessem ficar, digamos, mais confortáveis. E também era por isso, por esse longo tempo de exposição, que os retratos dessa época as pessoas não sorriam, né? Porque ninguém conseguia segurar um sorriso do mesmo tamanho por vários minutos, né? E se você não segurasse, a foto ia ficar borrada, então era melhor não arriscar. E agora, com a revitalização da fotografia, Benjamin nos dá o exemplo de Atget, fotógrafo francês, e Atget vai retirar as pessoas das ruas de Paris. Atget vai ser o precursor da fotografia surrealista, né? Tem esse ar onírico, fantasmagórico nas fotografias de Atget. Ele seria um bom fotógrafo da pandemia. Também Auguste Sander, que vai fotografar padeiros, pedreiros, fazendeiros. Essa é uma foto icônica do Auguste Sander. E ele vai ser considerado um dos melhores e mais importantes fotógrafos do início do século XX. E por último, e não menos importante, Germaine Kroll. E ela vai fazer essas fotografias com caráter industrial, dando olhar à máquina, tem um caráter construtivista, mas também ela vai fazer outros tipos de fotografia, como fotografias de gênero, e entre outras. Ela nasceu na Polônia, morreu na Alemanha, porém vai passar um tempo aqui no Brasil. Bem, nossa aula chegou ao fim e eu quero deixar com vocês essa citação do historiador da arte Alfred Lichtwark e agradeço por terem assistido.